Boa noite, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter vocês todos aqui conosco hoje e as pessoas que estão nos assistindo em casa também, né? A gente sempre transmite os cultos online, faz eles presencialmente aqui e é muito bom contar com a presença de cada um de vocês, aqueles que estão aqui na igreja nesse momento, as crianças estão sentadas aqui pertinho, as outras pessoas todas estão espalhadas por aqui, os meninos estão ali organizando as coisas todas da transmissão, as pessoas do louvor, que vão trazer um louvor muito abençoado para todos vocês aqui hoje, que sejam todos muito, muito, muito bem-vindos mesmo, e vocês que estão em casa, ou você que está assistindo a gente agora, ao vivo, ou você que está assistindo depois a gravação, né? Sabe que esses dias a gente estava até comentando que tem um dos cultos, uma das pregações que a gente fez há pouco tempo atrás, que está quase chegando em 100 mil visualizações, né? Então, quando eu falo para você que está assistindo a gente em casa assim, olha, pega esse link e manda para outras pessoas, faz um spam de Deus, né? Põe nos grupos de WhatsApp, manda para as pessoas que você ama, avisa as pessoas para assistir, vocês não têm noção do poder que isso tem. Vocês não têm noção do alcance que vocês têm, que vai muito além das pessoas que estão aqui, das pessoas que assistem ao vivo. Não sei como é que chega nesse monte de gente não, mas é porque Deus é muito bom mesmo, né? Mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aqui hoje, principalmente as pessoas que estão aqui conosco assistindo, tá? Aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, que vocês possam estar conosco durante muito tempo, que vocês possam sentir o poder de Deus, que vocês possam sentir o Espírito Santo de Deus falando com vocês, tocando no coração de cada um de vocês, que vocês possam sair desse culto hoje melhor do que vocês entraram, mais conectados com Deus, mais abençoados, que o Espírito Santo possa fluir na vida de cada um de vocês. A gente recebe vocês com muito amor, muito carinho, viu? E aí, vida, como estão as pessoas aí? E eu quero dizer uma coisa muito importante para quem está aqui, agora é a hora certa de colocar o seu celular no silencioso, esconder ele em algum lugarzinho aí, porque às vezes a gente esquece, e aí ele toca, e a gente esquece mesmo, um dia desse do pastor Leonardo tocou bem aqui, logo depois do louvor. Então a gente esquece, esse é o momento de vocês colocarem no silencioso, e você que está assistindo a gente em casa, é uma hora boa de você, às vezes, fecha a porta, se conecta com Deus, fecha ali um monte de janelinha que está aberta no teu computador, se estiver assistindo no computador, porque é um momento de você se conectar com Deus, tá? Então eu vou fazer uma oração para que todos nós estejamos mais conectados com o Senhor agora, ok? Senhor nosso Deus, Pai amado, nós estamos agora na sua presença, Pai, e eu te peço que o Senhor nos ligue no seu trono, Senhor, que o Senhor nos coloque no teu reino e que o Senhor venha fazer a tua vontade na vida de cada um de nós. Pai, esse é o momento que nós escolhemos para estarmos conectados contigo mais ainda. Então eu te peço que o Senhor tire toda a distração, que o Senhor tire toda a angústia, toda a tristeza, tudo aquilo que aflige o nosso coração, qualquer ansiedade, que o Senhor possa fazer com que o nosso espírito esteja acima da nossa alma e do nosso corpo e que esse seja um momento espiritual. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos para que estejam ao nosso redor, para que cuidem de nós, de tudo aquilo que nós chamamos de meu, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente nesse dia de hoje. Nós entregamos a nossa vida a Ti e nós Te agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, Jesus. Amém. Recebe mesmo, Senhor. Por o Senhor nos ter dado voz, cordas vocais, para poder te adorar,
e engrandecer ao Teu nome. Nós já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem coisas grandiosas para nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Glórias, glórias, Senhor. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Diga que Ele é grande. Grande é o Senhor. Com teu fôlego, Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Será que você pode cantar? Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Mais uma vez, toda a terra. Toda a terra entoará, meus seres, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Mais uma vez, toda a terra entoará. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Mais uma vez, entoe a Ele. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor.
uma vez. Grande é o Senhor. Continua. Grande é o Senhor. Louve Ele. Louve com os teus ossos e com o teu ser. Grande é o Senhor. Às vezes é difícil adorar, é difícil louvar. Quando a gente está passando por uma dificuldade tão grande. É o Senhor. Mas é nessa hora que você precisa adorar. Fala mesmo que for baixinho. Grande é o Senhor. Para o seu ser já vibrar. Grande é o Senhor. Às vezes é difícil adorar. Às vezes é difícil quando nós estamos passando por algo muito, muito penoso nas nossas vidas. A gente fala, estou sem força para orar. Estou sem força para adorar. Se você está passando por isso, escuta esse louvor e entende que é adorar mesmo na dor. Mesmo quando parece que Deus não responde, mesmo quando parece que é impossível abrir a boca e sair algum som, é nesse momento que você tem que cantar e adorar e louvar a Deus. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando do fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a resposta. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto.
responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Aleluia. Que para honra e glória do teu nome, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o nosso caminho no deserto. Mesmo quando nós estamos passando pelas situações mais difíceis, o Senhor não nos abandona. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu
Meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Amém, Jesus. Glória a Deus, Senhor. E Deus tocou no coração do pastor Léo para trazer esse louvor hoje. E eu acredito que é porque muitos de nós, às vezes, está tão abatido por algum tipo de problema que não consegue mais batalhar pela própria vida e pelas próprias vitórias. Então, hoje nós vamos dar adeus a isso. A gente já clamou e chorou nos pés do Senhor, dizendo o quanto algumas situações da nossa vida estão complicadas, mas agora chegou a hora de você batalhar pela tua vitória, de você marchar pela tua vitória, porque você é guerreiro do exército do Senhor. E o nosso Senhor dos Senhores é Jesus Cristo, o nosso chefe de batalha. E com Ele não há derrota. Amém? Quem não tiver vergonha, e eu sugiro que não tenha, e quiser marchar de verdade, agora é a hora. É um ato profético. Sabe o que é ato profético? É quando você acredita na sua vitória e você está agindo profeticamente para isso acontecer na tua vida. Então, às vezes as pessoas falam, mas por que eu tenho que marchar? Porque você está falando para o mundo espiritual que você é guerreiro do Senhor e que você vai ganhar as suas batalhas, porque você tem Jesus dentro de você. Tua palavra trouxe salvação, com discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal. Onde? Nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés e o meu coração. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, com a armadura usei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Fala assim, ó, com a mente protegida, você coloca a mão na tua mente. Quando falar do coração, você coloca a mão no teu coração. E você declara que a tua fé é inabalável no seu Deus e no seu Salvador. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Quando eu disser assim, ó, igreja, Glória a Deus. vocês
respondem, glória a Deus. De quem é a vitória? É do povo de Deus, amém? Igreja! Glória a Deus! De quem é a vitória? É do povo de Deus! Igreja! Glória a Deus! De quem é a vitória? É do povo de Deus! Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação. A couraça da justiça no meu coração. A couraça da justiça no meu coração. Guardei os pés na preparação do evangelho, eu já tenho as minhas mãos. Espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Rei dos reis, na palavra estou de fé. Na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei. E com muita precisão, me defendi e ataquei. Senhor, move os teus exércitos celestes, os teus anjos de guerra a nosso favor, Senhor, para guerrear as nossas lutas. Nós sabemos que as nossas lutas são ganhas, não lutando com pessoas, brigando com seres iguais a nós de carne e osso, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Amém. Nossa luta é contra o mal. Glória a Deus. E nós temos o Senhor Jesus ao nosso lado, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Batalhe, batalhe, não desista. Deus está te falando assim, por mais que pareça impossível, eu estou ao seu lado e você vai terminar essa luta cantando o hino da vitória, segurando a espada na mão, com a couraça da justiça. Você tem a palavra aí dentro de você. Você ouve essa palavra desde quando você é pequeno, então exercite essa palavra. Exercite essa palavra, porque você tem poder, você tem autoridade. Deus te dá autoridade para honrar a Deus e para lutar contra tudo aquilo que é impedimento na tua vida. Ele está ao teu lado. Hoje, Senhor, eu te peço, tira todos os impedimentos da nossa mente, para que nós possamos absorver tudo que o Senhor tem para nós dessa pregação. Senhor, proteja o Bruno. Eu batalho também em favor do Bruno. Ele está aqui fazendo a tua obra. Revigora o teu servo. Restaura a saúde dele. Ele coloca a saúde dele nas tuas mãos. Está aqui de pé porque o Senhor o sustenta. O Senhor o mantém. E nós acreditamos, Senhor, no teu poder e na tua força. Nós somos seres do teu reino, Senhor, e nada desse mundo nos abala, porque a nossa fé é inabalável. Senhor, que o Senhor diminua o Bruno para que cresça a tua palavra. Que o Senhor possa usar o Bruno, Senhor, sem nenhum tipo de impedimento. Erguendo, Senhor, muita proteção ao redor dele e de toda a família dele. Senhor, ergue proteção também ao redor de todos nós que estamos aqui. Estende essa proteção à nossa família que está, Senhor, nas casas. Às vezes em outro estado, em outro país. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor estenda esse fogo protetor para as nossas famílias e os nossos. Senhor, abre o nosso coração. Vem com o teu amor que destrói qualquer muralha e destrói qualquer muralha que esteja em qualquer coração que agora vai escutar e receber a tua palavra. Eu já te agradeço pela vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Amém. Amém. Irmãos, antes da gente começar a pregação hoje, antes da gente começar o nosso estudo bíblico e o que eu tenho para falar com vocês, eu vou orar pelas pessoas todas que pedem oração. Nós temos uma caixinha de pedidos ali na entrada da igreja, para que as pessoas todas possam deixar lá os seus pedidos, anotar, né, para que a gente possa orar por elas todas. Se você não deixou lá, se você não viu na hora que você entrou na igreja, eu te convido a colocar depois, escrever lá e colocar o seu pedido na caixinha de oração, de pedidos de oração. A gente não lê, tá, irmãos? A gente só vai orar para que Deus abençoe. E várias pessoas também pedem oração pela internet, né? Entram em contato no Instagram, no YouTube. Então, eu quero orar por cada uma dessas pessoas hoje. E se você não colocou o seu pedido, mas você gostaria de apresentar um pedido para Deus, coloca a mão no teu coração também, que eu vou orar com você. E eu vou pedir para que Deus possa abençoar você, abençoar aquilo pelo que você está enfrentando agora, para que o Senhor possa agir na tua vida. Amém? Põe a mão no teu coração.
Senhor, nosso Deus, Pai amado, eu te apresento agora, Pai, cada irmão, cada irmã aqui presente, Senhor. Mesmo aqueles que vão assistir depois, Pai. Eu te apresento cada um. E eu te apresento cada coração. Eu te apresento cada desejo, cada pedido, cada angústia, Senhor. Pai, o Senhor conhece os desejos do nosso coração. Mas o Senhor também diz que o Senhor é que sabe os planos que tem para cada um de nós, que são planos maiores e melhores. Então eu te peço, Pai, aqueles desejos, aqueles pedidos que não estão em conformidade com o teu plano para a nossa vida, que o Senhor mude o nosso coração, para que nós possamos sonhar e desejar conforme aquilo que o Senhor tem para nós. Mas aqueles pedidos que estão em conformidade, Pai, nos ajude a alcançá-los. Nos coloque na posição para receber. O que tiver que ser transformado em nós, transforma. Aquilo que nós tivermos que evoluir, que sermos pessoas melhores, que possamos, que o Senhor possa fechar toda a brecha, que o Senhor possa desfazer tudo aquilo que impede as nossas bênçãos e as nossas vitórias, que o Senhor possa trazer saúde, prosperidade, principalmente comunhão contigo. Mas o Senhor conhece os corações e eu apresento cada irmão e cada irmã na sua presença, Pai. E eu te peço, haja, dê a sua vitória, Senhor, conforme o teu querer. E eu já te agradeço, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do 21. Deuteronômio, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Aquelas pessoas que forem encontrando, podem se colocando de pé. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21. Se alguém puder escrever ali no YouTube para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Provavelmente a pastora Lenita já fez isso. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21. Se coloquem de pé, aqueles que se encontraram. Se você não tem Bíblia, fica do lado de uma pessoa que tem uma Bíblia, para que vocês possam ler juntos, tá? E diz assim a palavra do Senhor. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas, não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. Isso me pareceu bem, de modo que vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se, subiram a montanha, chegaram até o vale de Escol, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram, e nos informaram, dizendo, boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes, porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Pode se sentar, irmãos, até aí. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre o que o povo de Deus passou ali e o que aconteceu na vida de cada um deles, sabe? E quase todo mundo que é cristão, em algum momento está passando alguma dificuldade e fala assim, eu estou atravessando um deserto. Nossa, eu estou passando um deserto muito grande na minha vida. Que o Senhor me ajude a atravessar esse deserto. E quem é cristão normalmente já sabe o que o outro está falando, né? Eu estou passando por alguma dificuldade, Deus está me provando, ao final desse deserto eu vou ter vitória, eu vou alcançar aquelas bênçãos que eu estou esperando. Em geral, é isso que as pessoas falam, né? Estou atravessando um deserto e ao final desse deserto eu devo encontrar a minha vitória. Claro que todos nós sabemos que o fato de nós dizermos que estamos atravessando um deserto vem desse momento aí, né? Do momento em que o povo de Deus atravessou o deserto. E eu quero lembrar para vocês um pouco o que foi que aconteceu e de que forma eles agiram, para que a gente não faça isso na nossa vida, a gente possa aprender com o erro dos outros, né? Porque a Bíblia também é cheia de acertos e erros, para que a gente possa aprender com cada um deles, para que a gente possa fazer os acertos da mesma forma e que a gente possa não errar da forma como às vezes as pessoas erraram, né? E o que acontece foi o seguinte, aquele povo estava lá no Egito e virou escravo, né? Eles, em algum momento no Egito, eles começaram a virar escravos, né? E eles foram escravos durante muito tempo, até que Deus levantou Moisés para poder levar o povo dali, né? E aí, vocês sabem, aconteceram todas aquelas pragas, aquelas coisas que o Senhor fez acontecer com o povo do Egito, para que o faraó pudesse
permitir que eles fossem embora, mesmo assim, depois o faraó os perseguiu, né? E o Senhor foi fazendo grandes milagres ao longo de todo esse trajeto, né? Já começou fazendo milagres quando lançava aquelas pragas, menos contra o povo dele, né? Depois os milagres de abrir o Mar Vermelho, e aí outros tantos, né? Aquele povo não passou fome, aquele povo não passou sede, mesmo atravessando um deserto, né? Nem calor direito eles passaram, né? Porque o Senhor mandava nuvem, o Senhor mandava nuvem de fogo para poder iluminar, o Senhor mandava as codornizes, tantas outras coisas, sabe? E Deus foi cuidando daquele povo. E Ele foi cuidando daquele povo, e aquele povo murmurava constantemente, né? Volta e meia eles erravam de alguma forma. Então, ora eles murmuravam porque eles estavam sem ter o que comer, e aí o Senhor mandava uma comida diferente, ou então porque eles não aguentavam mais comer o maná, ou porque... E sempre eles estavam murmurando de alguma forma, e Deus agindo com relação àquele povo. O Senhor se irava, o Senhor perdoava, e o Senhor ia cuidando de cada um deles, e o Senhor ia cumprindo a sua promessa, que era levar o povo dele para a terra prometida, né? E eles foram atravessando aquele deserto, até que eles chegaram às margens da terra que o Senhor tinha prometido para eles. E quando eles chegaram ali, que era a hora que o Senhor disse, vai e toma o que eu te prometi, eles tiveram medo, né? Mais uma vez eles murmuraram, mais uma vez eles tiveram medo, e eles não quiseram agir por medo, e eles não quiseram tomar posse da bênção que Deus tinha para a vida deles, porque eles foram desobedientes, medrosos, murmuraram, enfim, eles se deixaram perder por várias coisas. E aí, às vezes, a gente, inclusive, também confunde um pouco até as promessas, né? Deus não prometeu assim, Moisés, eu vou levar você para a terra prometida. Ou fulaninho, Beltrano, eu vou levar você para a terra prometida. Deus prometeu que ia levar o povo dele. E o povo dele eram aquelas pessoas ali, ou os filhos daquelas pessoas, inclusive, né? E o que aconteceu foi que, naquele momento, ele decidiu quem do povo dele ia tomar posse daquela vitória. Quem do povo dele ia ser vitorioso com relação àquilo e ia subir à Terra Santa, né? Inclusive, o Senhor fez com que eles andassem pelo deserto ainda há muito tempo, até que aquela geração não tivesse mais ali. E que o Senhor preparasse o povo dele, que estava preparado realmente para poder receber aquela bênção. E aí eu quero falar um pouco com você sobre como é que isso se reflete na tua vida. Porque eu já atravessei os meus desertos, você já atravessou os seus desertos, e a gente passa um monte de dificuldade. E uma das coisas que eu aprendi ao longo de todas as minhas caminhadas é que todos os desertos servem para nos tornar pessoas melhores, né? Quando a gente passa por alguma dificuldade, quando o Senhor permite que a gente passe por alguma dificuldade, é porque o Senhor está trabalhando em cima de cada um de nós para que nós possamos ser melhores. Ele está me transformando, Ele está transformando você, e aí a gente vai e é transformado, o Senhor nos faz pessoas melhores, pessoas mais capazes, pessoas mais aptas para poder receber aquilo que Ele veio dar para a gente recebe aquela bênção, só que a gente precisa continuar sendo melhorado, e a gente acaba atravessando outros desertos na nossa vida, outros momentos em que a gente precisa ser transformado. Esses dias eu estava até conversando com um amigo que é cristão também, e ele falou assim, sabe, Bruno, eu tenho uma vitória muito grande para Deus me dar, e eu estou esperando essa vitória há muito tempo, e eu me dei conta ontem de que se Ele me desse essa vitória agora, eu não ia fazer nada com ela, porque eu não estou na hora de receber. E foi incrível, porque eu fiquei muito grato por ele ter percebido isso, porque a gente não percebe, né? Não é comum você estar passando por alguma coisa e você está esperando que Deus te dê determinada vitória e de repente você fala assim, mas se Deus me desse essa vitória hoje, eu não estava preparado para recebê-la. Igual ele falou. Eu fiquei impressionado, sabe? Porque isso é um sinal de maturidade espiritual muito grande, né? O fato é que aquele povo não estava preparado, né? O povo de Deus, que era quem estava recebendo a vitória, era o povo de Deus. E o povo de Deus não estava preparado. Um ou outro estava, né? Mas o povo de Deus não. E às vezes você passa por determinadas dificuldades na sua vida e você não sabe o que está te impedindo de alcançar aquelas vitórias. Eu não sei se você já passou por essa situação de você tem a sensação de que você está passando por um deserto maior do que você devia passar. De que você talvez já pudesse ter recebido essa bênção há muito tempo e não recebeu ainda.
Não sei se você já passou, eu passo por essa sensação o tempo inteiro, porque toda hora eu acho que eu não tenho aquela maturidade espiritual dele, porque toda hora eu acho que já era a hora de eu receber a minha bênção, sabe? Então, eu passo muito isso às vezes, né? Eu fico achando que já estava na hora, e aí eu penso, agora é a hora que Deus vai agir, agora é a hora que Deus vai abrir determinada porta, agora é a hora que Deus vai mudar o coração de fulano, de Beltrano, e aí de repente não é, e eu fico assim, putz, não era? O que aconteceu? Tal. E aí eu vou entendendo, com o passar do tempo, de que eu não estava preparado para aquilo, de que eu agi de alguma forma errada, ou que o Senhor ainda estava me trabalhando mais, né? E sabe o que aconteceu? A primeira coisa que a gente percebe ali com aquele povo, quando eles chegaram lá, e que eles não tomaram posse do que o Senhor tinha para eles, é que faltou disposição. Faltou disposição. E é engraçado isso, porque nós somos abençoados. Deus tem coisas para a minha vida, Deus tem coisas para a vida de vocês, mas a gente precisa ir lá e fazer. A gente precisa ir lá e tomar posse, a gente precisa ir lá e agir para determinadas coisas, sabe? Às vezes a pessoa tem um sonho de ser um grande empresário, mas nunca moveu uma palha nessa direção, né? Acha que vai estar caminhando e vai tropeçar numa pedra e vai achar a chave de uma loja, né? E vai virar o dono de uma empresa, né? E não é assim. Deus vai te capacitando, Deus vai te trabalhando, mas você tem que agir. Você não pode ter a falta de disposição. Para aquele povo faltou disposição. Você precisa se esforçar para conquistar determinadas coisas. Ah, pastor, mas a gente sabe que as bênçãos vêm pela graça de Deus, elas não vêm pelo nosso esforço, né? Não é isso não, tá, gente? Não é isso não. As bênçãos vêm porque mesmo nós não merecendo, Deus age na minha vida e na sua, não porque eu mereço, não porque você merece, mas nós temos que ir lá e fazer a nossa parte. E a Bíblia é repleta desses momentos, tá? Olha, deixa eu achar um aqui, quer ver? Ó, em Lucas 9,62. Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Jesus estava dizendo o seguinte ali, você começa a fazer o trabalho que você tem que fazer e você para de se lamentar, você só faz o trabalho que você tem que fazer. Você faz aquilo que você precisa, sabe? Ó, lá em Hebreus tem assim, nós não somos gentes que volta atrás e se perde. Ou então Paulo escreve assim em determinado momento, é para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto. Nenhum deles falou assim, porque eu fico aqui. Você imagina, né? Se de repente, ao invés de Jesus falasse assim, agora vocês vão de 2 em 2 e vão falando pelo mundo, e vocês não levam nada com vocês, e vocês vão só ensinando as pessoas, Jesus falava assim, vocês se preparem, hein? Fica aqui que eu vou mandar muita gente aparecer aqui para vocês ensinarem. Muita gente vai chegar nesse lugar aqui, tá? Para vocês poderem ensinar e falar de mim. Não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo, tenha disposição, vá atrás, faça com que isso aconteça. Sabe, você lê em Eclesiastes, por exemplo, Eclesiastes é um livro de muita sabedoria, né? Porque Deus deu sabedoria para o autor de Eclesiastes, inclusive, né? E Eclesiastes fala muito sobre isso, sobre nós termos disposição para podermos alcançar as coisas que Deus tem para a gente, sabe? As portas que dão acesso às bênçãos, elas não são aquelas portas de shopping, que você chega na frente e ela se abre automaticamente, sabe? Você precisa se esforçar. O que acontece é que, na maior parte das vezes, a gente não tem nem a capacidade para isso. E a gente ganha a vitória só porque a gente se dispõe. Porque Deus capacita também, né? Quando a gente vai lendo a palavra, a gente vê que todos foram capacitados, né? Mas a capacitação também é durante o deserto. Muitas das coisas pelas quais a gente passa, elas também servem para nos capacitar. Ele está te capacitando para receber determinadas vitórias. Às vezes ele está te capacitando para ter mais amor. Ele está te capacitando para poder saber usar aquela bênção de uma forma que abençoe outras pessoas, sabe? Eu acho, por exemplo, graças a Deus, eu tenho uma vida bastante próspera, assim. Mas eu acho que se essa prosperidade tivesse vindo em outros momentos da minha vida, talvez eu não conseguisse abençoar as pessoas da forma que eu abençoo hoje. Porque hoje eu tenho essa consciência de que eu preciso transbordar a prosperidade. Em outros momentos eu não sei se eu tinha, sabe? E existem coisas para as quais eu não estou preparado ainda, psicologicamente, não estou preparado de várias formas, mas eu estou me dispondo. A primeira coisa que aquele povo fez foi não se dispor. E aí outra coisa que a gente precisa fazer é dar um basta à rebeldia. Porque eles foram rebeldes. Porque Deus deu uma ordem para eles.
Deus não falou assim, olha, se você quiser, se você achar que é legal, e que eu te trouxe aqui até o final desse deserto, vai ali, ó, atravessa e vai tomar posse daquela terra que vai ser bacana para você. Não, Deus falou que aquela terra era preparada, e Deus tinha um plano, inclusive, porque Ele queria que aquela terra fosse santa. E Ele tinha que ter o povo dele santo naquela terra, não o povo que estava antes. Então tinha um propósito de Deus também. E muitas vezes Deus fala para a gente fazer as coisas e a gente não faz. A gente não faz porque a gente não entende, a gente não faz porque a gente acha que não é a hora, a gente não faz porque a gente acha que a pessoa não merece, principalmente quando é alguma coisa para ajudar o outro. A gente tende a julgar se aquela pessoa merece a ajuda ou não, se aquela pessoa merece a bênção ou não. E quem é você para julgar? Porque o dia que Deus trouxe você para os caminhos dele, você também não merecia. E, aliás, você não merece até hoje. Então, a gente tem que parar também de julgar e parar de ser rebelde. Sabe, o versículo 26 diz assim, fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Rebeldia é desobediência, sabe? Olha, quando Jesus falou para os discípulos irem, ele disse assim, ó, vão e façam discípulos de todas as nações, né? Então, primeiro ele estava falando para eles se disporem e para que eles pudessem agir. E logo em seguida ele fala assim, ensinando-os a obedecer. Ele não estava falando só fale da minha graça, porque é muito bom, né? É muito bom a gente falar da graça de Deus. É muito bom as pessoas poderem chegar na igreja e a gente falar a maravilha que é o fato de que basta ela aceitar Jesus para que ela seja salva, né? Para que ela tenha o nome dela escrito no livro da vida. Isso é uma grande graça, isso é bom demais, assim, sabe? E é um trabalho muito bom chegar aqui e poder falar, olha, Jesus te ama muito e você só precisa confessar em alto e bom som que você o aceita como seu Salvador e pedir para ele escrever o seu nome no livro da vida e você vai ser salvo. É muito bom isso. Só que acontece que, no momento em que você faz isso, você não recebe um raio na sua cabeça, é fulminado e morre e vai viver o reino com Deus. Você continua vivendo aqui. E você precisa evoluir como cristão, inclusive, porque você precisa trazer outras pessoas para os caminhos de Deus, você precisa abençoar a vida de outras pessoas, você precisa espalhar o bem, você precisa espalhar o amor, porque Jesus disse, né, olha, ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como ame a ti mesmo. E a gente precisa fazer isso todos os dias, sabe? Só que eles foram rebeldes. E eu vou te falar, a Bíblia é repleta de bênçãos. Repleta de bênçãos. Deuteronômio mesmo é repleto de bênçãos. É impressionante como Deuteronômio tem bênção. E só que cada vez tem alguma coisa que a gente tem que fazer. Tem algo que a gente tem que agir, uma forma com a qual a gente tem que agir, para que aquela bênção possa ser derramada sobre nós. Inclusive, quando você vai lá olhar os mandamentos de Deus, acontece isso, que ele fala assim, honra teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, né? Para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra. Sabe o que isso significa? Que os seus dias não vão ser prolongados, você não vai ir bem na terra se você não honra teu pai e tua mãe. É simples assim, sabe? E o que eu acho mais incrível é, esse mandamento, ele não diz assim, ó, honre teu pai e tua mãe se eles tiverem sido bons. Honra teu pai e tua mãe se eles merecerem. Honra teu pai e tua mãe se teu pai foi uma pessoa incrível, tua mãe foi uma pessoa maravilhosa. Ele não diz isso. Justamente porque ele está testando o teu amor, a tua capacidade de amar, a tua capacidade de perdoar, a tua capacidade de honrar mesmo quem não merece. Ele diz, honra teu pai e tua mãe. Ontem eu estava conversando com um amigo e ele passou um problema muito grande com o pai dele. E o pai dele não foi legal com ele. E aí eu falei assim, fulano, você sabe o que você precisa fazer agora? Agora você só precisa perdoar. Né? Assim, o pai dele não se arrependeu, o pai dele não mudou, o pai dele não fez nada. E eu falei assim, agora você só precisa perdoar. Ele falou assim, Bruno, já perdoei faz tempo, inclusive já até ajudei ele um monte depois disso. E ele falava com uma leveza tão grande no coração, e eu falei, sabe o que acontece? Quando a gente não perdoa, a Bíblia fala que corrói a gente por dentro. A outra pessoa não acontece nada com ela, ela continua lá, vivendo a vida dela. Às vezes ela é má,
às vezes ela é traiçoeira, às vezes ela é um monte de outras coisas, e ela continua vivendo a vida dela daquele jeito, mas você vai sendo corroído por dentro, porque você não liberou o perdão. É incrível isso, sabe? Então a gente precisa perdoar, limpar o nosso coração, perdoar. E eu estou dando um exemplo de coisas que Deus fala na Bíblia, de que se você fizer, você vai ser abençoado. Se você não fizer, não vai ser abençoado. A Bíblia é um manual do ser humano, sabe? Você deveria lê-la sempre. Toda vez que eu falo uma coisa aqui, inclusive, você devia pensar assim, será que é assim mesmo? Eu vou ler lá, para ver se ele está falando isso. Aí você vai lá e lê. Você pede para o Espírito Santo de Deus te dar discernimento, para que você possa entender o que Deus quer falar com você, e vai lá ler você mesmo. Olha só o que diz lá em Eclesiastes. Eu estava falando de Eclesiastes agorinha, né? Olha o que diz Eclesiastes 12:13. Diz assim, de tudo que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Deus te criou para temê-lo e obedecer os mandamentos dele. Ele faz tanta coisa boa na nossa vida, e ele é tão maravilhoso, que até quando a gente faz isso, ele abençoa a nossa vida. Até quando a gente cumpre o propósito para o qual a gente foi criado, ele abençoa a nossa vida. Ele vai lá e prolonga os seus dias, ele faz com que você vá bem na terra. Se você for ler Deuteronômio um pouquinho mais para frente, inclusive, a gente está aí no 21, né? Se eu não me engano, é o capítulo 28, posso estar enganado, mas depois você dá uma olhada no 28. Lá em Deuteronômio 28, ele começa a falar de várias coisas que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado será ao entrar e ao sair, bem-aventurado na sua seara, bem-aventurado em tudo que você coloca a mão, Deus vai te livrar dos teus inimigos, bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo. É uma maravilha. E as pessoas só leem até aí. Porque aí fala, bem-aventurado você vai ser se você estiver nos caminhos de Deus, obedecendo as coisas do Senhor. Aí ele continua, mas se você não fizer isso, aí ele tem uma coisa para cada bem-aventurança daquela, ele vai dizendo, amaldiçoado será no seu entrar e no seu sair, amaldiçoado será a sua seara, amaldiçoado, porque o Senhor quer que você esteja nos caminhos dele. Esse é o desejo dele, que você esteja nos caminhos do Senhor. Nós fomos criados para isso. Olha, de tudo que foi dito, a conclusão é essa. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Aquele povo foi rebelde. E o que o Senhor estava dizendo para eles é, vá lá e tome posse da sua vitória. Não era nem, olha, faça isso, ajude o próximo, faça determinada outra coisa. Ele estava só dizendo, vá lá e tome posse da sua vitória. Eles foram rebeldes, tá? E primeiro eles não tinham disposição para poder ir lá e fazer. Depois eles foram rebeldes porque não obedeceram. E aí eles fizeram uma outra coisa que foi murmurar. Murmurar. É impressionante. O que é murmurar? Né? É reclamar, é viver se queixando, né? Murmurar, murmurar, murmurar. Sabe, eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que eu fico repreendendo, né, quando as pessoas estão murmurando, né, perto de mim. E eu já perdi essa vergonha, inclusive, né? A pessoa vai falar, tal coisa, quando eu fico, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Só que a pessoa murmura sozinha, né, e começa a reclamar. Ai, Senhor, por que aconteceu tal coisa? Ai, por que isso é desse jeito? Eu me lembro que, quando eu era professor universitário, tinha uma colega professora que ela falava assim, tudo o que acontece na minha vida vem com muita luta e dificuldade. Eu escutei essa mulher falar isso umas 20 vezes enquanto eu dava aula com ela. E eu ficava impressionado, sabe? E eu repreendia para ela, para que ela não jogasse maldição na própria vida, sabe? Mas ela estava murmurando. Ela era uma mulher muito bem-sucedida, que Deus tinha aberto grandes portas para ela, grandes coisas tinham acontecido na vida dela, e mesmo assim ela murmurava. Ela murmurava. Era como se o povo de Deus dissesse assim, vou te falar, hein? Para poder chegar aqui nessa terra linda, a gente teve que atravessar o deserto. Mas Deus, hein? Vou te falar. Pelo amor de Deus, tive que atravessar um deserto para poder chegar na terra que mana leite e mel. Caramba, achei que Deus fosse mais legal. Sabe? As pessoas reclamam muito, murmuram o tempo inteiro. E você está murmurando, inclusive, no momento em que você está aprendendo a ser a pessoa que vai receber a bênção. É incrível isso, sabe? A gente tem que parar com isso. Tem que parar, porque Deus está lá te fazendo ser melhor.
está te fazendo aprender a andar, depois te fazendo aprender a correr, né? Te fazendo aprender a pedalar, andar de bicicleta sem rodinha, né? E aí você reclama no primeiro tombo e você fala, meu Deus, olha só onde Deus me colocou, numa bicicleta sem rodinha. Então a gente reclama dos desertos onde Deus colocou a gente, mesmo sabendo que Deus sabe o que tem para a nossa vida e que os planos dele são maiores e melhores do que os nossos e são mais perfeitos. E se Deus não entregou determinada bênção na sua vida ainda, a gente precisa saber por quê. Você precisa trabalhar isso em você. Ter mais disposição, parar de murmurar, não ser rebelde. Não só ficar pensando, ai meu Deus, quando é que Deus vai fazer isso na minha vida? Sabe? É enxergar em você o que precisa ser transformado, para que você possa alcançar determinadas bênçãos. E saber, inclusive, que às vezes essa transformação ela é feita com dor. Porque nem tudo que a gente cresce na vida, a gente cresce sem dor também, sabe? Olha, lá em 1 Coríntios 10:10, diz assim, está se referindo ao povo de Israel nos dias de Moisés. É lá em Coríntios, mas está falando do povo de Israel. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Está dizendo que eles foram destruídos porque estavam murmurando, sabe? É como... Eu tenho uma imagem na minha cabeça, que é assim, como se o inimigo da nossa vida, ele se alimentasse, ele comesse, ele se alimentasse e se fortalecesse com as murmurações. Sabe? A gente começa a murmurar e aí ele vai se alimentando. Porque é como se você estivesse abrindo uma brecha grande para que as coisas pudessem acontecer, porque você está reclamando. Para de ser uma pessoa que só reclama. E eu conheço pessoas que têm orgulho das dores e das dificuldades. Elas são donas daquelas dores. Ai, porque essa minha luta... Parece até que ela não vai poder nunca viver sem aquela luta, porque ela vai contar para quem? Porque gosta de contar que está passando aquela luta, que está passando... Ai, como... É porque... Não, você sabe, né? Essa minha dificuldade... Não, porque sabe que a minha vida, né? Ai, você conhece essa minha luta que não acaba nunca, né? Parece que a pessoa gosta daquilo, sabe? A pessoa é dona daquela dor. Ela é dona daquele problema de saúde, ela é dona daquele negócio, sabe? Não é algo pelo qual ela está passando e ela tem que se livrar e ela tem que pedir a Deus para poder ajudá-la a ser transformada. Não, ela tem um orgulho de ter aquilo, que é uma coisa impressionante. E se alguém está passando por um problema, ela tem que contar que o dela é pior. E não é assim, não é assim. A gente tem que parar de murmurar. A gente tem que aprender a parar de murmurar. Não é fácil, porque quando a gente está perto de pessoas que murmuram, a nossa tendência é murmurar também. Então, a gente tem que vigiar. Não é fácil, sabe? E ainda é preciso também lançar fora o medo, porque o medo também foi causador de tudo aquilo. O medo foi causador de eles não se moverem, não terem disposição. O medo foi causador deles serem rebeldes. O medo foi causador deles murmurarem, sabe? O medo alimenta muita coisa ruim na nossa vida. Muito. Ter medo não pode ser uma coisa que te paralisa. O jeito que eu aprendi de diminuir o meu medo é pensar, estou com medo? Estou, mas vou fazer com medo mesmo. Porque aí você diminui aquilo, você vai e faz. E eu tento falar isso muito para os meninos lá em casa. Quando eles estão passando por alguma coisa, tal, eu falo, está com medo? Tudo bem, está com medo. Mas enfrenta e faz com medo mesmo. Porque às vezes a gente vai enfrentar aquilo, inclusive é muito mais fácil do que a gente pensava. É muito mais tranquilo. Então, o medo paralisa. E o medo impede, obstrui a sua fé. Porque como a gente pode ser cheio de fé se a gente está cheio de medo? Não dá. Não dá para ser cheio de fé e cheio de medo ao mesmo tempo. Medo é derrota antecipada. Quando a gente está com medo, a gente se paralisa e a gente não faz nada. Medo é derrota antecipada. Eles foram derrotados sem lutar. Porque eles tiveram medo. Sabe? O melhor de Deus para a vida de cada um ainda está para ser conquistado. Você tem que entender isso. Você não viveu o ápice da sua vida nas coisas de Deus. Não interessa a idade que você tenha e todas as coisas que Deus já tenha feito na sua vida. Você não viveu o ápice do que Deus tem para você. O melhor de Deus está para ser conquistado. O melhor de Deus está para ser atingido.
Porque o melhor de Deus vem com o nosso melhor. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o melhor de Deus vem para a gente. E eu não estou falando só de bênção financeira, não, porque às vezes as pessoas acham que a gente está falando de dinheiro, de coisa, e não é isso, não. O melhor de Deus é paz, o melhor de Deus é tranquilidade, é mansidão, sabe? É amor por nós mesmos, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Isso é o melhor de Deus, sabe? O melhor de Deus é a certeza da salvação e de que a gente traz outras pessoas que estão ao nosso redor. Isso é o melhor de Deus. E se o melhor de Deus está para ser conquistado na vida de cada um de nós, por que você vai ter medo? Porque o medo só te impede de alcançar o melhor de Deus para a sua vida. Não deixa isso acontecer, sabe? Nós temos que viver no verdadeiro amor, que é o amor de Deus. E o verdadeiro amor lança fora o medo. Porque ele é cheio de fé, ele é cheio de certezas. Deus não é cheio de incertezas. As coisas que você não sabe, é porque Ele não quer que você saiba agora. Ele não quer que você saiba a hora certa de receber uma vitória, a hora certa de acontecer determinada coisa. Ele não quer que você saiba. Ele está tratando você. E até o esperar nele é algo que você precisa aprender. Então, Ele não pode te dizer, olha, no dia 25 vai acontecer tal coisa, no dia 31 vai ser assim. Não, porque o esperar em Deus também fortalece a nossa fé. E aí essa é uma batalha grande, porque a batalha do esperar em Deus sem medo e com muita fé não é fácil, porque a gente não sabe. E aí às vezes você começa a se questionar, poxa, mas será que essa vitória vem mesmo? Será que realmente Deus tem isso para mim? Ah, essa terra prometida ali é para os outros, né? Não é para mim não. Ah, não, eu acho que para mim é esse deserto mesmo. Eu já acostumei com isso mesmo, já sei que para mim é mais difícil que para os outros. Aí murmura, aí tem medo, aí é desobediente, aí faz um monte de coisa que Deus não quer que você faça, porque você não soube esperar, não soube ter fé, não soube ter tranquilidade. E eu não estou te julgando não, tá? Porque cada um de vocês tem o tamanho das lutas que vocês passam, e eu não sei que tipo de tranquilidade que eu teria no lugar de vocês, sabe? Mas a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a ter tranquilidade, a gente precisa aprender a ter fé, a gente precisa aprender a saber que em algum momento vem essa vitória de Deus e começar a olhar para a gente. Como é que eu posso ser melhor? Como eu posso estar mais preparado para receber as bênçãos de Deus? Como eu posso ser a pessoa que atravessa o deserto e chega do outro lado? O que eu preciso ter em mim para ser a pessoa que atravessa o deserto e chega do outro lado? O que eu preciso pensar? Como eu preciso agir? Eu tenho que perdoar, eu tenho que me trabalhar, eu tenho que ser mais humilde, eu tenho que ser menos reclamão, eu tenho que ser mais intrépido, mais corajoso, eu tenho que ir fazer. O que eu preciso fazer? A gente precisa olhar mais para a gente, sabe? Eu já ouvi, e eu não sei se é verdade, porque eu nunca parei para ver se é verdade, das pessoas dizerem que a expressão não temas tem 365 vezes na Bíblia, né? Uma para cada dia. Que é assim, não temas. É cheio de não temas na Bíblia. Não temas, não temas, não temas. Deus está dizendo, não temas, não temas, sabe? E o não temas que eu mais gosto é quando Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que é o não temas dele, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele está dizendo é, você vai passar uns perrengues aí mesmo, tá? Vai, não estou dizendo que não vai não, você tem uns perrengues para passar aí, mas eu estou do seu lado. Se você continuar do meu lado, você está do lado que venceu, porque eu já venci, e aí você está do lado vencedor. Agora você escolhe se você quer estar do lado vencedor ou não. Eu estou te dando a letra, que se você estiver aqui do meu lado, você já é vencedor. Estou te dizendo qual é o caminho, sabe? Então você precisa entender isso. Você precisa entender. Sabe, tem aquela historinha de que quando tinha duas pessoas correndo do leão, e aí o cara sai correndo mais rápido do que o outro, porque ele só precisa correr mais rápido do que o outro para não morrer. Todo mundo já ouviu isso, né? Todo mundo sai correndo e tal. Mas tem uma outra versão dessa, né? Que, na verdade, é o seguinte. Um saiu correndo e estava nem aí para o outro, sabe? O outro ficou sozinho para trás sem saber o que fazer, tá? E o leão chegou, cochichou no ouvido dele e correu atrás do outro. Aí o outro falou, mas o que ele cochichou no seu ouvido? Ele falou assim, cara, para de andar perto de gente medrosa, senão você ainda vai se dar mal por causa disso.
e foi atrás do medroso. Porque geralmente as coisas ruins acontecem com quem não age e tem medo mesmo. Porque medo é derrota antecipada. Não tem nenhum jeito de você ter certeza que você perdeu, que não seja nem lutar. É o único jeito de você ter certeza que vai perder, é não lutar. É nem tentar. Então, não tenha medo, tenha fé. Sabe? Então, eu queria que você pensasse um pouco sobre isso hoje. Porque o que eu estou falando aqui é de uma promessa que Deus fez. E algo que a gente usa na nossa vida como um todo. Porque todo mundo fala, estou atravessando o meu deserto, estou passando por esses desertos. E a gente usa isso e a gente quer ser vitorioso com relação a isso. Então, eu quero que você pense, o que é que te impede de ser um conquistador? Porque algumas pessoas ali foram conquistadoras, outras não foram. O que te impede de ser um conquistador? É falta de disposição? Ponha um fim na falta de disposição. Não seja uma pessoa preguiçosa que acha que a vitória de Deus vai cair na sua cabeça, porque não vai. Não vai, tá? Eu vou só falar só mais uma vez, não vai. Tenha disposição para ir atrás das coisas que Deus tem para você. Eu conheço pessoas que às vezes eu olho para aquela pessoa e penso assim, nossa, Deus tem uma bênção tão grande para derramar na vida dessa pessoa em tal área, essa pessoa podia tanto ir atrás, porque só fica esperando. Então, se você não é um conquistador, porque te falta disposição, ponha um fim nessa falta de disposição. Se você não é um conquistador porque você é rebelde, pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia e entender que nenhum rebelde foi vitorioso. Eles só foram vitoriosos quando eles se voltaram. Quando eles voltaram para Deus. Quando eles eram rebeldes, eles não eram vitoriosos. Então, obedeça a Deus, porque é para isso que você foi criado. Vai lá em Gálatas e olha quais são os frutos do Espírito, quais são os frutos da carne, e aprende. Os da carne você evita na tua vida, os do Espírito você traz para a sua vida. Só precisa aprender isso lá, depois você aprende o resto. Vai lá e aprende isso, que você tem que ter mansidão, que você tem que ter amor, longanimidade, uma série de outras coisas que são tão importantes, mas mais do que tudo, amor. E aí você vai ver quais são todos os frutos da carne, você vai ver por que a gente fala tanto para que o nosso espírito se sobreponha à nossa carne, porque a gente precisa viver segundo os dons do Espírito, segundo o caminhar do Espírito, segundo o direcionamento do Espírito. Então não seja rebelde, tira essa rebeldia do teu coração, ora, entrega o teu coração para Deus. Tati e eu, às vezes a gente ora e fala, Senhor, que nossa mente seja cativa a Ti. Troca o meu coração para um coração completamente fiel a Ti. Porque a palavra também diz que essas transformações e essas mudanças todas não são feitas sozinho. Que é o Espírito Santo de Deus, que é chamado de Espírito Consolador, é que vem e nos ajuda com cada uma dessas coisas. Então, quanto mais espaço a gente abre para o Espírito Santo transformar a gente, mais a gente consegue essas vitórias. Ah, você é muito rebelde em determinada área, começa a entregar isso a Deus. Começa a apresentar a Deus a sua dificuldade. Ah, você é uma pessoa que murmura demais, ou você é uma pessoa que fofoca demais. Fofoca é uma coisa que tem muito em muita igreja, por exemplo. Ah, você é uma pessoa que fofoca demais. Você é uma pessoa que aponta demais o dedo para o teu irmão. Você julga se o seu irmão está bem, se não está, se está nos caminhos de Deus, se não está, se está com a roupa certa, se não está, se está falando a palavra certa, se não está. Põe a tua boca na presença de Deus. Fala, Senhor, eu estou entregando a Ti agora minha língua. Me ajuda a transformar, Pai. Eu não quero usá-la mais, nem contra mim, nem contra ninguém. Que o Senhor transforme, que eu não seja mais uma pessoa que murmura, ou que pragueja, ou que joga maldição contra mim mesmo, contra os meus, ou contra as pessoas que estão ao meu redor. Põe a sua mente, se você não consegue parar de pensar em determinadas coisas, fala, Senhor, limpa os meus pensamentos. Espírito Santo de Deus, eu consagro a minha mente a Ti. E limpa, e afasta de tudo que não é teu. Consagra, consagra.
corta essa rebeldia. Se o que te impede de ser conquistador é murmuração, para de murmurar agora. Para de murmurar. Começa só a agradecer. Agradecer, agradecer. Agradece pelas coisas. Seja mais grato. Gratidão é um jeito bom de cortar murmuração. Seja mais grato. Vou te dar um conselho. Compra um caderninho, começa a escrever nele todas as coisas boas que Deus faz para você. Toda vez que você quiser murmurar, lê o caderno. Toda pequena coisa que você receber de vitória, escreve lá. Aí na hora que você quiser murmurar, vai lá e lê. Porque a nossa memória é curta para coisas boas e longa para coisas ruins. Então vai lá e lê. E vê o tanto que Deus é bom na sua vida. Tanto que Deus te livra de coisas que você nem sabe. E se o que te impede é medo, então, pelo amor de Deus, eu criei uma imagem que eu uso muito quando eu estou pregando, que é uma balança de um lado tem medo, do outro tem fé. Porque aí eu sempre lembro disso, tem medo demais, pesou mais que a fé. Tem fé demais, pesou mais que o medo. E aí eu trabalho isso em mim, porque eu sou humano e eu também tenho os meus medos. E é natural. Só que a gente acaba ficando tranquilo. A gente vai tendo mais tranquilidade, porque a gente sabe que aquele medo é bobo. Porque se a nossa vitória for de Deus, ela vai vir. Então, eu quero que você consiga trabalhar essas coisas na sua vida, para que você possa entender de que forma você vai ser um conquistador, de que forma você vai atravessar esse deserto e você vai obter a vitória lá do outro lado. Porque uma coisa é certa, o deserto todos vamos atravessar. Porque Deus tem a terra prometida para cada um de nós. Ele tem essa terra na vida de cada um. Em algumas coisas que nós esperamos é saúde, em outras coisas, às vezes, é um relacionamento, às vezes tem pessoas da nossa vida que a gente coloca na presença de Deus e a gente espera que Deus as transforme. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, Bruno, é impressionante como Deus até hoje não mudou fulano. Aí eu falei assim, olha, só pede para Deus te dar fé e te sustentar durante esse tempo todo. Inclusive que Deus já prometeu para ela que vai mudar fulano, sabe? Então, a gente só precisa saber esperar, a gente só precisa se transformar. E aí eu falei para ela, vem você, se tem alguma coisa em você que ainda precisa ser transformada, que precisa ser trabalhada, de que forma você precisa trabalhar mais isso para você poder receber essa vitória? De que forma você pode mudar em você? De que forma você pode acelerar? Porque aí você fez o seu melhor, o seu possível, e o resto é só esperar você receber a sua bênção. Então pensa sobre isso, eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas ao final do deserto de cada um de nós. E eu queria que vocês todos recebessem o quanto antes, inclusive. Então se prepara para que você possa receber isso. Amém? Amém. Eu vou fazer uma oração por você, antes do pessoal louvar. E eu queria pedir para você colocar a mão no seu coração nesse momento. Senhor, eu te apresento agora, Pai, cada irmão, cada irmã aqui. Eu não sei quais são as dificuldades que eles passam, Senhor. Eu não sei o que eles estão passando, eu não sei quais são os desejos do coração deles, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o tamanho do deserto de cada um, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que esse deserto não seja maior do que o Senhor planejou. Que o Senhor possa colocar cada um deles na posição de receber a sua bênção. Que o Senhor possa transformá-los em tudo aquilo que precisa ser transformado. Transforma o agir, Pai. Senhor, tira toda angústia desse coração, tira toda pressa, Senhor, tira tudo que não é teu, coloca só paz, amor. Pai, eu consagro o coração de cada irmão, cada irmã, consagro a mente de cada irmão, cada irmã, que seja cativa a Ti, Senhor, que eles possam ser conquistadores das bênçãos de Deus. Eu declaro isso sobre a vida de cada um, que cada um de vocês se transforme num conquistador das bênçãos de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Sentado mesmo onde você está, durante esse louvor, você vai ter a oportunidade de falar que você é dependente de Jesus e de Deus. Não sei há quanto tempo você não fala isso para Ele, eu sou dependente de Ti. Mas agora você vai ter a oportunidade, enquanto nós te estivermos louvando, e de louvar também, e entregar o seu coração a Jesus se você ainda não entregou. Ou então renovar a sua aliança com Ele se ela se desgastou por algum motivo.
Com certeza não foi o lado dele, foi o seu. Então você pode falar para ele agora, durante esse louvor, que ele pode te testar e que você não vai reclamar. Amém. Que pode doer, mas você não vai recuar. Amém. E que você é um vaso na mão dele, que é o oleiro, Amém. para que ele possa te moldar e você ser ainda mais dependente dele. Amém? Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas eu tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do teu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Você pode dizer isso a Ele? Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou. Amém. Coloca as mãos no teu coração e fala assim: Senhor, eu entrego o meu coração a ti. Senhor Jesus, o meu coração é teu. Eu abro as portas da minha vida e do meu coração para que o Senhor possa entrar, arrumar a bagunça, colocar tudo em ordem, Senhor. Faz o que preciso for. Me refaça se preciso for. Me quebre e me monte de novo. Quando eu estava na faculdade, a gente tinha uma atividade
que a professora pediu para levar um vaso. E a gente achou, é uma faculdade de terapia ocupacional, a gente estava estudando sobre o ser humano, e a gente achou que a gente ia pintar o vaso, ou então plantar no vaso. E aí ela falou para a gente assim, agora vocês vão quebrar o vaso. E aquilo dá uma dor no coração, aquele vasinho que eu comprei, vou trazer aqui para a aula, achei que era para eu fazer alguma coisa e trabalhar na terapia. Não, ela falou, você vai quebrar o vaso. E você vai quebrar o vaso em pequenos pedaços. E aí cada um fez o seu processo de quebrar o vaso. Teve gente que embrulhou o vaso para quebrar, para que os pedaços não fossem embora. Teve gente que tacou no chão, teve gente que deu martelada, enfim. E aí depois que todo mundo terminou de quebrar o vaso, ela falou assim, agora vocês vão refazer o vaso. Vocês vão catar os pedacinhos, vão colar e vocês vão refazer o vaso. E a gente olhou para a cara dela e falou, não é possível que você mandou a gente quebrar o vaso para colar o vaso de novo. E a gente foi lá, pegar o pedacinho de cola e colar pedaço do vaso. Quantas vezes a gente não precisa quebrar o vaso? Quantas vezes a gente não precisa fazer um vaso novo? E no final daquela aula, cada um de nós tinha um vaso único, refeito, com muito amor e carinho. E às vezes Deus precisa fazer isso com você, às vezes Deus precisa quebrar os pedacinhos. Mas Jesus é essa cola que vai colando todos os pedaços, vai colocando de volta. Você só precisa entregar o seu coração a Ele. Porque depois que você faz isso, o seu vaso se refaz. E aí sim você pode viver de glória em glória. Do jeito que nós vamos louvar aqui. De glória em glória. Porque nenhum plano do mal é maior do que os planos de bem que o Senhor tem para você. Então, às vezes, Satanás faz planos mirabolantes para que a gente caia, mas nenhum plano dele é maior do que os planos de Deus para a sua vida. E nós vamos louvar isso, dizendo que nós estamos aqui, que a igreja vem sim, de glória em glória, rompendo em glória, com aquele que brilha mais que a luz do sol. É isso que esse louvor fala. Porque você precisa de ânimo, você não pode desistir. Então eu vou convidar todos vocês que estão aqui fisicamente a se colocarem em pé novamente, para que a gente possa romper em glória agora e realmente pedir para o Senhor, revigora. Às vezes quando eu estou muito desanimada ou estou muito cansada, eu vou dormir, eu falo, Senhor, em nome de Jesus, multiplica por 3 esse tempo de descanso. Hoje eu fiz isso com o Benjamin. Benjamin estava indo comigo para um compromisso, ele estava bem cansadinho e ele dormiu no carro. Aí eu vi que faltava 5 minutos para chegar. Aí eu falei, Senhor, multiplica esses 5 minutos por 10 na vida do Benjamin, que ele possa acordar disposto. E não deu outra. O menino acordou disposto, bem, tranquilo. Então que você possa levar isso para você. Você pode profetizar e aumentar em quantas vezes você quiser o seu descanso em nome de Jesus. Amém? Para você poder romper em glória. Oh, aleluia. Glória, rompendo em glória, de glória em glória, reflete a glória. De novo. Glória, rompendo em glória, de glória em glória, reflete a glória. A igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A tua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos matar cantando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos.
louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo grandes céus, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, andando para a idade. A igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, toma aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A tua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a que perseguirá. Senhor é o que prevaleceu. Há mais de 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a que perseguirá. Glória, rompendo em glória, de glória em glória, reflete a glória. Glória, rompendo em glória, de glória em glória, reflete a glória. Mais uma vez, glória, rompendo em glória, de glória em glória, reflete a glória. Glória, que você possa sair daqui rompendo em glória, de glória em glória, reflete a glória. Glória, com Jesus ao teu lado, para que você possa contagiar a tua família e os teus, reflete a com o teu glória. ânimo, porque quem renova o teu ânimo é Jesus. Então bate no teu peito e diz: eu tenho ânimo em nome de Jesus. Eu vou romper em glória daqui pra frente, vou manifestar a glória de Jesus, vou refletir a glória de Jesus. Obrigada, Senhor, por mais uma terça-feira. Obrigada por mais um encontro contigo, glorioso, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá ânimo, o Senhor refrigera, o Senhor está com a gente em cada deserto que nós estamos passando. Nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Glória, De glória em glória, reflete a glória. Aleluia. Oh, glória, glória, glória. Eu vou orar por você. Amém. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de vocês, hoje e para todos sempre. Amém? Que Deus os abençoe. A gente se vê no próximo culto. Que abençoe a você, a sua família. Que você tenha uma semana repleta das bênçãos de Deus. E se lembre de dizer para as outras pessoas que elas podem ver o culto ainda pelo canal, onde está lá a gravação.
tantas outras pessoas são alcançadas depois, né? Mas que o Espírito Santo de Deus ajude você em toda a transformação que você precisa passar e que possa abençoar os seus também que estão ao seu redor. Amém? Deus te abençoe. Amém, amém. E um beijo especial também para você que acompanhou a gente online. Que Deus abençoe a sua semana. Amém, Senhor. Que a paz esteja com todos vocês. Até.